Você lê o Evangelho de São João, no seu último capítulo, você vê que Jesus, nosso Senhor ressuscitado, ele perguntou a Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que todos esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Aí ele perguntou uma outra vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus disse, pela segunda vez: apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Porque com certeza ele se lembrou que ele tinha negado Cristo 3 vezes. Então Cristo fez questão de que Pedro reafirmasse 3 vezes o seu amor incondicional por ele. E ali, na terceira vez, Pedro disse: tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Então essa passagem ela é fundamental para nós compreendermos o mistério do papado, que tem 3 objetivos. Por isso as 3 perguntas. Quer dizer que isso foi feito também de uma forma ritual, para se transmitir a Pedro, aquele que recebeu o cargo de príncipe, ou seja, de chefe dos apóstolos. Então Cristo fez questão de dar para ele esses 3 ministérios, que fazem parte do objetivo do exercício do papado. E é por isso que a coroa do Papa tem esses 3 degraus. Porque ele tem que ensinar a verdadeira fé, e isso significa também condenar os erros. Ele tem que nos dar os verdadeiros sacramentos. E ele tem que governar toda a igreja, não somente os fiéis, mas também os bispos e os sacerdotes. Então, se Pedro, naquele momento da paixão, faltou com a caridade, não significa que ele errou, no sentido de ensinar uma falsa doutrina. Mas significa que ele pecou, no sentido de se afastar do verdadeiro amor e do caminho certo para o seguimento de Deus. Então, quando a igreja proclama a infalibilidade de um papa, a igreja não está dizendo que o papa nunca peca. Mas ela está dizendo que um papa pode ter as suas fragilidades e muitas vezes cometer erros subjetivos. Ou seja, fazer coisas que são pecados, podem causar prejuízos para a igreja, mas ele nunca vai ensinar nenhuma doutrina contrária àquela verdade única e perfeita que foi transmitida para a igreja desde os apóstolos. Então isso é um privilégio que Cristo deu, é um dom que Cristo concedeu para a sua igreja e para Pedro. Então é por isso que São Paulo diz que a igreja é mestra e coluna da verdade, e é por isso também que o Evangelho diz: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então essa é a doutrina católica sobre a infalibilidade papal. De tal maneira que, como nós confessamos na carta aos Efésios, nós temos uma só fé, um só batismo. E por isso podemos ter uma só igreja e um só chefe desta mesma igreja, que é o moderador universal desta fé e é aquele responsável em manter a integridade da doutrina ortodoxa que é transmitida em todos os tempos. Então isso foi ensinado desde o começo e foi confirmado de uma forma solene através do Concílio Vaticano I. Então você observa a grandeza da Igreja Católica na medida em que você percebe que em todas as perseguições e todas as situações mais difíceis da história, a Igreja permaneceu firme e fiel no seu ensinamento e na sua doutrina. Veja, por exemplo, que no ano 303, Diocleciano, ele decretou a perseguição geral a toda a Igreja Católica. E eles prenderam bispos, mataram muitos fiéis no mundo inteiro, mas 10 anos depois, o imperador se converteu ao catolicismo e o Papa Silvestre descia das grutas do Monte Soracte para assumir o Palácio de Latrão.
Então a igreja saía das catacumbas e a partir daí ela tinha também condições de implantar o seu sistema sacramental de maneira a consolidar aquilo que nós chamamos de cristandade, ou seja, de uma sociedade cristã bem organizada em todos os setores da sociedade. Então isso aconteceu de maneira que o Papa soube ter discernimento de extirpar tudo aquilo que não podia ser aproveitado da cultura pagã e com isso poder mostrar para as pessoas que a Igreja Católica foi feita e instalada na Terra pelo verdadeiro Deus feito homem para que todas as realidades humanas fossem santificadas e transformadas pelo poder da fé e pela eficácia dos sacramentos. Então é com isso que nós temos que entender como a sociedade cristã foi sempre governada com o discernimento e o critério exato para julgar e interpretar todas as coisas que era dado pela assistência do Espírito Santo na pessoa do sucessor de Pedro, portanto, na pessoa do Papa. E é por isso, então, que o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica fundamental para o entendimento do papado, que se chama Satis Cognitum, onde ele diz que a doutrina celestial de Jesus Cristo, ainda que esteja contida nos livros inspirados por Deus, se tivesse sido entregue aos pensamentos e aos critérios dos homens, com as suas interpretações diversas, nós não teríamos conseguido levar adiante a verdadeira igreja que Cristo queria estabelecer na Terra. Então, por isso, ele deixa a Igreja Católica e, a partir dali, ele consolida a sua igreja na base da fé, na base doutrinal. Então, antes que existisse o Vaticano, antes que existisse qualquer igreja feita de pedras, a Igreja Católica já estava edificada na base da doutrina verdadeira. Então é por isso que ele vai dizer também aqui nessa encíclica que se uma pessoa se afasta em um só ponto da doutrina católica, então essa pessoa se afasta da Igreja Católica. Essa pessoa deixa de ser católica. Então nós temos que fazer as pessoas entenderem isso. Que essas pessoas que hoje se apresentam como papas, como bispos, eles já deixaram a Igreja Católica há muito tempo. Então eles não podem ser chamados de papas, de bispos, pelo menos no sentido certo da palavra, na medida em que eles não professam a fé católica. Então continua aqui a citação da Satis Cognitum, quando ele diz que Santo Irineu, falando dos hereges, aqueles gnósticos da sua época, ele diz que eles também usavam as escrituras, mas pervertiam a sua interpretação. Então você vê até hoje, sociedade teosófica, todos esses espíritas, gnósticos, eles também usam a Bíblia, mas eles mudam a interpretação. E Santo Agostinho diz que a origem de todas as heresias e doutrinas perversas está na própria Bíblia. Mas, na medida em que a pessoa entende, de forma errada, aquele livro que é bom e que transmite a verdade. Então, nós devemos nos conformar a essa lógica de que Cristo, para fundar a sua igreja, ele também deveria deixar a infalibilidade para a verdadeira igreja, senão de nada adiantaria todo esse esforço de ter vindo na Terra nos transmitir a verdadeira fé.